E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez nessa videoaula, né, para trabalhar algumas coisas relacionadas ao teatro, para falar algumas coisas referentes ao nosso corpo e dizer que é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, né, para a gente construir esse conhecimento, para a gente estar aqui dialogando um pouco sobre a arte, sobre a produção teatral. Dizer que esse momento é um momento que a arte, de um modo geral, nos permite nos conectar com a gente mesmo, com a nossa corporeidade, com algumas questões relacionadas à nossa humanidade, né? ao ser humano, à produção humana, enfim, a questões relacionadas a essa natureza humana. E é tão importante a gente estar em contato com isso nesse momento de reclusão, né? Onde a gente precisa estar recluso, onde a gente precisa estar resguardado, né? Porque a gente sabe que a pandemia está aí, né? O coronavírus está aí, e a gente precisa se guardar para que a gente possa em outro momento retomar a nossa vida e viver outras questões. Então a arte, ela nos permite nesse momento agora, né, nos conectar com aquilo que a gente sente falta, que é esse calor humano, né? essa humanidade, né? Que às vezes a máquina e essas relações que são mediadas pela máquina não nos traz, né? Então eu vou trazer para vocês, como prometido, alguns exercícios para vocês fazerem em casa, para que a gente possa trabalhar o nosso corpo, trabalhar a nossa mente, trabalhar a nossa sensibilidade, certo? A gente vai começar com alguns exercícios que vão nos conectar com essa sensibilidade, esse processo, né, mental e tal, que é importante para o processo de criação de personagem, mas que também não está relacionado somente ao processo de criação de personagem, mas a uma educação estética. E aí, educação estética no sentido da educação para essa sensibilidade, para essa afetividade, para a criticidade do ser humano, certo? Que é o que a arte nos proporciona, por isso que ela está no currículo, né? Exatamente para exercitar essas questões, né? Relacionadas à criticidade, à reflexão, também à nossa sensibilidade e afetividade, que são questões importantes no processo de educação, certo? Então, o que a gente aprendeu na aula passada foi mais ou menos uma definição do que seria personagem, né? O que é personagem, né? Como essa palavra se construiu, como a personagem está na dramaturgia, dentro da dramaturgia, né? E aí falei para vocês um pouco sobre quais seriam os tipos de personagem, o tipo de importância da personagem dentro do texto teatral, dentro do texto dramático, né? As camadas ali de relação entre as personagens. E aí falei para vocês sobre o processo de criação da personagem baseado no corpo, né? E eu falo para vocês que o corpo é o nosso foco de construção. Então, o que a gente vai aprender hoje está relacionado muito à questão do corpo, desse corpo que ajuda, que é a ferramenta para a construção da personagem, certo? Porque a voz, ela está no corpo, a voz é corporal, a nossa sensibilidade é corporal, né? O que a gente sente quando a gente toca, por exemplo, um tapete, o que a gente sente quando a gente toca a textura de uma cadeira, parede, etc. Tudo isso a gente vivencia no corpo, certo? E aí a gente vai pensar um pouco sobre essa corporeidade no sentido também da saúde do próprio corpo e da mente, ok? E aí o teatro como uma forma expressiva, uma maneira que vocês possuem de se expressar, certo? Então, para início de conversa, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da corporeidade. Aí depois eu dar uma pausa no blá 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 e a gente vai fazer uns exercícios e a gente volta para conversar. Quando a gente vai construir, por exemplo, uma personagem, quando a gente vai entrar em contato com esse universo do teatro, a gente está trabalhando com um corpo que existe ali, certo? Um corpo que vivencia, né? Porque nossas experiências, que vivencia algo, que vivencia alguma experiência, nossas experiências, elas são corpóreas, né? A gente vive
a partir desse corpo, se relaciona com as pessoas por meio do corpo. A gente tem as nossas memórias, elas são baseadas nessas experiências táteis que a gente tem, de toque, de vivência ali, né? A gente anda, a gente caminha, a gente olha, a gente ouve, a gente toca, a gente come. Então tudo isso está relacionado a uma experiência corporal, né? Então o material que a gente tem para construir o teatro, a personagem, para trabalhar no teatro é o corpo, né? O corpo é esse instrumento, é o instrumento suprassumo, vamos dizer assim, é o instrumento mais importante de trabalho para o teatro, certo? Então as ações, as nossas emoções, aquilo que a gente empresta para a personagem, elas vêm do nosso corpo, né? Então o nosso corpo ele é carregado de memórias. E aí não no sentido só histórico, como a gente já trabalhou aí em sala de aula, né? Em outro momento a gente já trabalhou isso, sobre as memórias, né? E a memória no sentido cultural, no sentido histórico, ele também carrega isso. Mas ele carrega outro tipo de memória, que são as memórias das nossas experiências físicas, táteis, né? De audição, né? As experiências de quando a gente ouve um som, de quando a gente come uma comida e a gente vai guardando aquele sabor, a gente vai lembrando daquele sabor, lembrando do cheiro, né? E aí, a gente até trabalhou um jogo, né, com vocês em sala de aula, onde vocês experimentavam algumas sensações de gosto, né, de cheiro, de toque, né, dos pés, das mãos. Então, tudo isso é uma experiência corpórea e que a gente acessa essas memórias através da construção da personagem, certo? Então, tudo que está registrado em nossa memória, em nossos pensamentos, nossas sensações é corporal, certo? A construção do personagem nos ajuda a acessar isso, ok? E aí a gente tem uma via de acesso que é um jogo teatral que eu vou explicar para vocês depois. O que é o jogo, como ele funciona, né? Mas por hora, eu vou trabalhar com vocês alguns exercícios que vão ajudar a vocês trabalhar esse corpo, preparar esse corpo, certo? No sentido de saúde, no sentido também artístico e estético. Então a gente está aqui para trabalhar algumas coisas para treinar o corpo de vocês, certo? Eu vou começar com alguns alongamentos, depois a gente vai passar para alguns exercícios. Eu estou aqui com alguns materiais que a gente vai utilizar, mas aí ao longo do vídeo eu vou explicando para vocês sobre esses materiais, ok? Então vamos lá, vamos primeiro pensar numa posição base aqui para ser confortável e também para a gente não machucar o nosso joelho, a nossa lombar, nem nada disso, ok? A posição base é essa, são os pés paralelos, certo? O joelho semi-flexionado, não precisa flexionar muito, é só deixar eles solto, ok? Não precisa não tensionar e deixar ele solto, certo? A gente vai abrir um pouco depois essa base para fazer alguns exercícios com ela um pouco mais aberta, mas essa é uma variante, o joelho semi-flexionado, a base um pouco mais aberta, mas por hora a gente vai trabalhar com ela assim, ok? Na mesma direção do quadril, certo? Então, vamos alongar primeiro o nosso pescoço e aí a gente inclina um pouco a cabeça, pode ser para a direita ou para a esquerda, e aí a gente confere, né? Confere 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Para o outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí daqui a gente parte para o nosso ombro, certo? Para soltar, a gente vai dar uma girada nele aqui, ó, nas articulações dele, para trás, certo? Trabalha esse giro para trás para a gente soltar a musculatura, para a gente soltar aqui, dar uma distensionada também, porque muitas pessoas elas acabam acumulando tensões aqui nessa área, para frente agora, e aí às vezes a gente precisa soltar
essas tensões aqui do nosso ombro, ok? E aí é importante a gente sempre fazer um alongamento, dar uma trabalhada nesses músculos. E aí, vamos alongar aqui o braço na frente aqui do peito, a gente coloca aqui na frente do peito e puxa com o outro braço, certo? E aí a gente confere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vai para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. E a gente pega aqui os dedos, cruza os dedos aqui e levanta a mão lá para cima, ó, esticando bastante. Estica. E aí confere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta aqui. Dá uma soltada no corpo, ok? Trabalhando aqui, ó, a articulação dos pulsos, a gente dá uma girada neles assim, ó. Gira. Gira para fora. Gira para dentro. Certo? Abre um pouco a base, eu falei que a gente ia dar uma variada nela, né? A gente abre um pouco a base e inclina para qualquer lado, para a direita ou para a esquerda, assim. E aí dá uma conferidinha aqui, até 10, certo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pro outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora, a gente vai fazer aquela mesma coisa que a gente fez cruzando os dedos assim, certo? Só que a gente vai fazer para trás, ok? Aqui. Aí a gente abre aqui o peito na frente e dá uma conferida, certo? Até 10 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Agora a gente vai alongar as coxas, certo? E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai procurar uma parede e a gente vai encostar nessa parede aqui e colocar uma das pernas lá atrás e dobrar a da frente, certo? E aí dá como se a gente estivesse inclinando para frente, empurrando a parede, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca de pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma esticada também ainda uma enrolada, depois uma esticada na coluna vertebral, ok? A gente abre um pouquinho a base e aí a gente vai enrolando a coluna assim. A gente dá uma enrolada na coluna, depois a gente desenrola, certo? A cabeça mergulha, depois a lombar e assim sucessivamente. Para voltar é o processo inverso, certo? A gente desenrola a lombar e aí, por último, o ombro e a cabeça, ok? É nessa sequência, certo? Olha só. Mergulhando. Voltando.
Só vai e volta, certo? Até onde puder. Se vai só até aqui, vai só até aqui e volta. Ok? Não força muito para não dar nenhuma lesão, para não dar nenhuma complicação, certo? A gente quer trabalhar o corpo da gente, não lesionar o corpo, ok? E aí a gente vai passar por alguns exercícios aqui. Primeiro a gente vai utilizar a cadeira, certo? Na cadeira, vou colocar ela assim para facilitar a visualização. Na cadeira, a gente vai trabalhar um pouco os músculos da coxa, certo? Os músculos internos. E aí eu trouxe essa luva, que eu tenho luva de boxe, que eu faço também, para ajudar nesse exercício. Mas aí vocês podem utilizar qualquer coisa, assim, que seja resistente, que dê uma resistência, mas que seja flexível ao mesmo tempo. Como, por exemplo, essa luva. Se tiver uma bola em casa, uma bola não muito grande, né? Acho que uma só dá, mais ou menos desse tamanho, já serve, certo? Para fazer esse exercício. Você vai colocar a bola, o objeto que você tiver aí no meio da perna, entre o joelho, e aí você apoiando os pés no chão, coluna reta, você vai apertar, certo? O máximo que puder. Aperta e solta, aperta e solta. E aí você pode repetir esse exercício 12 vezes, né? 3 vezes de 12, apertando e soltando. A minha luva ela é ideal para fazer esse exercício porque ela não é muito resistente no sentido assim de que é dura, certo? E é flexível, dá para fazer exercício numa boa, certo? E aí você faz 12 repetições aqui e fica tranquilo, ok? Trabalhando as coxas. Agora, a gente vai pegar um cabo de vassoura qualquer, eu desloquei a vassoura daqui, só que eu trabalhando com cabo, certo? Pra gente fazer uma atividade com os braços, certo? E aí você pode pegar o cabo de vassoura, uma distância mais ou menos na largura do ombro, ok? E a gente vai levantar aqui na frente, certo? Pra cima, até aqui mais ou menos, na altura do ombro, e volta. E aí vocês podem fazer uma repetição de 12 vezes desse exercício. Então, quando a gente trabalha os nossos músculos, a gente trabalha as nossas articulações, é um primeiro passo para que a gente consiga ter um corpo saudável, né? Claro que a gente se movimentando, a gente vai estar acessando algumas questões relacionadas à saúde do nosso próprio corpo, mas também a gente está entrando dentro de um campo da expressão, ok? A arte teatral, sobretudo, ela trabalha com o corpo e a partir do corpo, certo? E a gente tem como instrumento de trabalho aquilo que a gente chama de jogo teatral, que é o que eu faço muito com vocês, certo? A gente trabalhou bastante com alguns jogos, por exemplo, do Augusto Boal, né? Alguns jogos como o Teatro Jornal, enfim, uma infinidade de teatro-imagem, né? Vários jogos teatrais que nos dão acesso ao conhecimento do teatro, que é um conhecimento corporal, que é um conhecimento sensível, que é um conhecimento sensível no sentido de que se relaciona à nossa sensibilidade, né? As nossas emoções, aquilo que a gente também pensa, né? Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente tem como conhecimento, ok? Então o jogo teatral nos ajuda a acessar essas questões, acessar esse universo, esse mundo de coisas que a gente traz como a característica nossa, ok? Então o jogo teatral é uma forma que a gente tem, né, de trabalhar tanto o corpo, quanto a nossa mente, quanto as nossas sensações, as nossas experiências, que são várias experiências sensíveis que a gente tem ao longo da vida, certo? E aí falo experiência sensível no sentido mesmo daquilo que a gente carrega como sensações nossas, né? Do que eu falei, do gosto, do cheiro, né? Dessas lembranças que a gente tem, e também nos faz entrar dentro de questões criativas do teatro. E aí, como todo jogo, o jogo teatral ele tem alguns elementos, certo? Por exemplo, o futebol ele tem
um foco, ok? No futebol a gente tem um foco, que é o quê? Manter a posse de bola, certo? O objetivo é entrar no campo adversário e fazer o gol. Esse é o objetivo do jogo, né? Mas o foco é manter a posse de bola. No jogo teatral a gente tem o foco, né? O foco não é exatamente o objetivo do jogo, ok? O objetivo do jogo é um e o foco é outro, certo? Às vezes, por exemplo, o foco é manter a atenção sobre um objeto, por exemplo, né? Manter a atenção sobre algo que está acontecendo na sala. Esse é o foco de um jogo qualquer, um exemplo que eu estou dando para vocês, né? Mas o objetivo do jogo é outro, é trabalhar um elemento do teatro, por exemplo, a cena teatral, a personagem, né? A composição da cena. Talvez seja esse o objetivo do jogo. Então o foco ele é diferente do objetivo. O foco é ou seja, a gente precisa manter a nossa atenção sobre alguma característica do jogo e esse é o foco, certo? Enquanto o objetivo é outro, né? O objetivo está relacionado a algum ensinamento que a gente quer ter com o teatro, certo? E aí isso aí vai variar muito. Aí o jogo também tem outro elemento que é a instrução. E a instrução, voltando por exemplo do futebol, é aquele momento que o técnico ele fica dando indicações lá na área lá do campo, né, fora do campo, na verdade, ele fica dando instruções, faz isso, faz aquilo, aí ele vai xingando o povo, aí vai falando aquelas coisas todas. Essa é a instrução. No jogo teatral também existe instrução, que é aquilo que o professor, aquilo que a pessoa que está conduzindo o jogo, ela vai falar durante o jogo, ela vai sugerir a vocês, certo? E aí, por fim, tem no jogo teatral a avaliação, que é aquele momento que a gente senta e conversa sobre o que aconteceu, certo? O processo de avaliação é um processo de diálogo, onde a gente vai trocar ideias, né? A gente vai trocar informações, experiências do que a gente viveu ali, certo? E aí, uma sugestão que eu dou para vocês de trabalho com o jogo teatral, para a gente acessar as nossas experiências, é o seguinte: vocês vão sentar numa cadeira, e aí vocês vão manter os olhos fechados, certo? O foco do jogo, o objetivo do jogo é a gente trabalhar nossas sensações, a nossa sensibilidade, né? O sentir o espaço e aquilo que está em volta de nós, ok? Esse que é o foco do jogo, que é o objetivo do jogo. Mas o foco é para que vocês percebam, o foco está no corpo de vocês e o que está em volta, ok? Então vocês vão fechar os olhos e vão sentir o corpo de vocês sentado nessa cadeira, na cadeira que vocês estão sentados, ou no sofá, né? Vocês vão sentir o corpo de vocês, sentir cada parte, vão ficar imóveis, ok? E aí vão respirar, é importante sempre a gente respirar, respiração é importante no momento que a gente está fazendo tanto exercício físico quanto o jogo teatral. Vão respirar e vão sentir o corpo de vocês sentado. Sentir as costas na cadeira, sentir as mãos sobre as coxas, né? Sentir os pés sobre o chão, ok? Vão sentir a roupa sobre o corpo de vocês. Se tiver calçado, o pé dentro do calçado, dentro da chinela, dentro do tênis. Vão sentir o tórax dentro da camisa. E aí vão tentar ficar atentos a todos os sons e tudo que acontece em volta, por um momento, ok? E aí, a partir disso, vocês vão acessar essas experiências através do estar ali e do se concentrar no corpo de vocês e se concentrar no que está acontecendo em volta, certo? E aí, quando vocês fizerem, eu queria que vocês dissessem ou deixassem a impressão de vocês sobre a experiência de estar parado, ouvindo e sentindo as coisas,
certo? Privado um pouco da nossa visão. Porque o que acontece? A nossa visão, ela é um instrumento que a gente sempre utiliza, está utilizando o tempo todo. Então, tudo que acontece, cai uma coisa ali no chão, a gente vai olhar, né? Mas a gente acaba nesse processo de sempre olhar, anulando outras sensações, né? Outras formas de sentir, né? E aí a gente precisa de se despertar esses outros órgãos do sentido, né? Como, por exemplo, o paladar, a audição, a visão, etc, certo? E aí agora a gente vai trabalhar um jogo, né, que está mais relacionado com o trabalho de estados, certo? Os estados da personagem, ou seja, como ela expressa o que ela está sentindo. Não exatamente a gente vai trabalhar com construções emocionais, nada disso agora, certo? A gente só vai trabalhar com algo exterior, ok? Às vezes, para eu trabalhar com esses elementos exteriores, eu utilizo linhas imaginárias, né? A gente vai construindo a partir de linhas imaginárias. Por exemplo, se a gente está num estado muito feliz, a gente sempre trabalha com linhas aqui para cima, linhas bem verticais, né? E aí linhas vertical para cima, né? E aí eu vou explorando essas linhas de vertical, eu vou, por exemplo, eu vou fazer qualquer coisa, eu tô aqui sempre com as linhas, né, para cima. E aí essas linhas imaginárias, né, que a gente vai criando aqui na nossa mente. E aí se por um acaso eu estou num estado de desânimo, né, e aí eu quero passar esse desânimo, então as linhas elas já vão puxar a gente para baixo, né? A gente vai aqui e vai usando essas linhas para baixo. São linhas verticais também, mas linhas que nos puxam para baixo, ok? E aí posso trabalhar com linhas que vão me puxar para uma diagonal, vão me puxar para um lado, né? Que vão trabalhar. Então, assim, por exemplo, a pessoa está esperando um ônibus aqui, né? Aí de repente o ônibus passa, eu quero pedir parada para o ônibus, eu vou usar uma linha, né, que está trabalhando na diagonal e trabalhando ao mesmo tempo o lado, ok? Então a gente trabalha um pouco com essas linhas para trabalhar, para pensar os estados da personagem, mais no sentido físico mesmo, né? Como é que a gente pode fisicamente expressar algumas coisas da personagem, algumas coisas relacionadas à personagem, utilizando essas linhas. E aí minha proposta para vocês é que vocês explorem essas várias gamas de linhas imaginárias possíveis, certo? Pensando nessas direções, ok? Na vertical para cima, vertical para baixo, para um lado, né? Para o lado direito, para o lado esquerdo, na diagonal, né? Como é que eu trabalho como é que eu expresso algumas coisas usando as linhas da diagonal, diagonal para cima, diagonal para baixo, né? Como é que eu vou utilizar essas linhas no meu processo de criação? Como é que eu posso utilizá-las, né? Como é que eu posso, de uma forma criativa, né, nesses processos de construção da personagem, me utilizar essas linhas para mostrar algo para o público, comunicar alguma coisa para o público que eu quero, né? Essa é a minha proposta de pensamento para vocês com o trabalho com essas linhas, certo? Eu vou trazer para vocês nas próximas aulas outros jogos teatrais, outras preparações físicas para vocês, certo? Para vocês fazerem, saírem, se tiverem parados, saírem um pouco desse momento assim, de estar parado, né? De ficar sentado ou deitado, etc. E começar a fazer alguma coisa física, certo? Para que melhore a nossa saúde, para que melhore o nosso corpo, né? E é isso. Eu espero ver vocês na próxima aula. Eu peço que vocês se cuidem, que bebam bastante água, ok? E que falem para mim o que vocês fizeram. Pode fotografar, né? Pode gravar. E deixem para mim as impressões de vocês. Pode ser pelo grupo ou mesmo no comentário do YouTube, certo? Muito obrigado, gente. Até a próxima. E é isso.